Fala nação, fala rubro-negro, fala rubro-negra, saudações rubro-negras, Carlos fala, batendo aquele papo com vocês do nosso malvadão, do nosso Mengão, nossa paixão, né rapaziada? Mas antes de começar sobre o vídeo, queria pedir aquele like maroto de vocês, que cada vez mais está me ajudando. Se inscreva no canal, compartilha e comenta sobre esse vídeo aqui, que é algo que eu já vinha comentando aqui nos grupos que eu participo, e acho que eu já falei sobre alguns vídeos, mas não desse ponto que o jornalista Mauro César Pereira colocou sobre Gerson, sobre a conduta da sua carreira, como que o seu staff atrapalhou a sua carreira. Você vê que Gerson, ele não termina contrato em clube nenhum, porque o staff não, né? O pai dele só pensa em dinheiro, só pensa em bens financeiros. Ele sempre fala que é por causa que o filho não está feliz, meu filho não está feliz, ele agora está feliz. Não, o pai dele, ele só pensa em grana, bufunfa, está preocupado em ganhar dinheiro, não está preocupado em virar ídolo, em ter uma raiz em algum clube, tá? Inclusive apareceram com um vídeo aí onde ele fala, na época do Fluminense, que queria voltar a vestir, né, a camisa do Fluminense, tá? Blá, 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 você já sabe essa história. E o Mauro César Pereira, ele é perfeito, né? Ele fala sobre a carreira do Gerson, como foi conduzida a transferência, como que o pai age, como o seu staff agiu ao longo da sua carreira. O Gerson poderia estar num patamar muito mais alto se não fosse as más condutas do seu pai em relação à sua carreira. O Marcão, o atleta Marcão, infelizmente, aos pouquinhos vai diminuindo. Não vou dizer destruir, porque a carreira do Gerson não foi tão ruim, ganhou tudo que pôde ganhar, mas ele vai diminuindo a carreira do Gerson. Um cara que era para ficar na história do futebol, possivelmente marcado, como um grande ídolo, não vai mais ficar, porque o seu pai conseguiu diminuí-lo. Essa é a pura verdade. Eu vou colocar o vídeo aí do Mauro César Pereira. Queria que vocês comentassem, dessem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Mas principalmente comente aí o que vocês concordam com o Mauro César. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Assim, primeira coisa que eu acho engraçado, assim, eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Mas, lá atrás, fez a proposta. Não quero, acabou. Não tinha nada, morria ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, e tudo, mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zenit não é obrigado a comunicar ao Flamengo. Ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né, de contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Isso é muito simples. O jogador veio para cá, para os Estados Unidos, né? Vai jogar, porque o Flamengo vai fazer o quê? Vai afastar o jogador que até agora... O Mauro travou ou fui eu que travei? No outro clube, o procurou, não pagou, não fez proposta, ou fez, mas não interessou o Flamengo. Tem que seguir a vida normal. O Flamengo não tem muito o que fazer. Eu acho que o Gerson deveria conversar com os dirigentes do clube. Se não partir dele, cabe ao dirigente procurar o jogador e conversar com ele para tentar entender a situação, porque está aí em todas as mídias, né? Eu acho, como eu já falei antes, que tudo é muito mal conduzido na carreira do Gerson, a maneira como as coisas são tratadas, sempre com reclamações públicas, questões que podem ser resolvidas com diálogo, e aquela questão também de faz um acordo, daqui a pouco reduz a multa, aí vem o pessoal com propostas, os dirigentes do clube russo junto com os representantes do atleta. Não tem proposta, reduziu a multa de 200 a 25 para só sair pela multa. Então não tem que voltar essa discussão. Realmente se desperdiça muito tempo, gera um desgaste muito grande para o jogador. Repare que ele nunca consegue cumprir um contrato. Ele não terminou o contrato com a Roma, não terminou o contrato com o Flamengo, não terminou o contrato com o Olympique, não terminou o contrato, não deve terminar esse contrato com o Flamengo. Se ele tivesse ficado no Olympique, quando foi para a reserva, todo jogador pode ficar na reserva. O Jorginho, que acabou de chegar, gente, não dá para comparar o patamar que o Jorginho alcançou com o do Gerson. O Jorginho apareceu há 4 anos, quando tinha idade, quando era um pouco mais velho que o Gerson, né? Apareceu entre os 3 melhores do mundo, o campeão europeu pela Itália, jogou na Premier League, jogou na Liga Italiana, jogou em times grandes, no plural, da Europa. Tem uma carreira internacional sólida, é conhecido
internacionalmente muito mais que o Gerson. Né? O Jorginho ficou na reserva a temporada inteira, porque o Arsenal contratou outros jogadores. O Declan Rice, que foi contratado ao West Ham por uma fortuna, titular absoluto, o cara que fez 2 gols de falta no Real Madrid, ajudando a eliminar o time espanhol da Liga dos Campeões. E ele aceitou a reserva, foi lá, jogou normalmente, terminou a sua trajetória na equipe inglesa e ficou livre do Flamengo. Se o Gerson tivesse cumprido o contrato com o Olympique, ele, ano que vem estaria ali, terminaria o contrato, poderia jogar onde ele quisesse, sendo o dono dos direitos federativos dele mesmo, fazendo um contrato ainda melhor. Então é muito desgastante essa situação. Sabe? Eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco... O que acontece? Quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. É um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, saindo na boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Saiu de lá numa situação também de um certo conflito, quando o pai dele deu declarações à imprensa brasileira, reclamando que ele estava na reserva. Gente, porque ele não pode ficar na reserva, ele não podia ficar na reserva. Estava jogando no time grande da França, numa cidade que eu não conheço, mas todo mundo diz que é uma cidade muito legal. Time grande de torcida, de camisa, sabe? Numa região onde você não vai se deparar tão, provavelmente, com questões de racismo como pode acontecer na Rússia, né? Até porque a torcida do próprio Olympique é uma torcida formada por muitos norte-africanos, por africanos em geral, enfim, que vivem naquela região do sul da França. Enfim, acho uma pena, sinceramente, acho que sai desgastado, embora, evidentemente, a gente não concorde com nenhuma manifestação violenta contra o jogador. Manifestações pacíficas que o torcedor faça é um direito dele, se ele está se sentindo traído pelo capitão do time, pelo jogador que ele tanto admirou. O torcedor pode se manifestar, desde que ele não seja violento, não seja agressivo. Isso faz parte também do jogo, como os aplausos também fazem parte. Mas eu acho tudo muito mal conduzido, Thiago. Uma carreira poderia ser encaminhada de uma forma bem melhor. Ele é um ótimo jogador. Eu acho uma pena mesmo.